Fala meu aluno, fala minha aluna, por aqui professor Bruno Oliveira, o seu professor de língua portuguesa aqui do Preparatórios Militares. Edital lançado, Polícia Militar do Piauí, 1.000 vagas. Nosso tão sonhado edital finalmente foi lançado, hoje, 19 de junho de 2026. Estávamos na expectativa de que esse edital fosse lançado no dia 25 de junho, quando nós comemoramos 191 anos da instituição Polícia Militar. Nosso governador antecipou e é isso mesmo, né? Vamos agora para o edital, né? Não poderia deixá-los de atualizar acerca do nosso edital, todos os detalhes ou os principais detalhes que você precisa saber antes de iniciar o seu estudo, tá? Então, eu trouxe aqui um resumo do nosso edital, os tópicos principais, aquilo que você não pode passar por cima, aquilo que você tem que saber, e logo na sequência eu vou te atualizar sobre o nosso curso, tá? Então, vamos lá. Edital PM Piauí. Passa aí, produção. Então nós temos aqui, ó, a primeira parte, que é a parte boa e a parte ruim ao mesmo tempo. Então as inscrições, elas começam no dia 22, ou seja, na segunda-feira, né, 22 de junho. O valor da inscrição é de R$ 120, né? É o maior e melhor investimento que você vai fazer na sua vida, né? R$ 120 da inscrição, mais R$ 300 aqui do curso para você gabaritar o seu concurso, garantir a sua vaga. Nós teremos 1.000 vagas, né? O nosso governador, ele já sinalizou para 1.000 vagas. Dessas 1.000 vagas, nós teremos duas turmas. A primeira turma que iniciará com 500 homens e a segunda turma que iniciará também com 500 homens. Nosso último concurso, em 2021, o governador chamou 3 turmas, né? Então, inicialmente eram 500 vagas e mais de 2.000 pessoas, 2.600 e alguma, 2.600 e alguma coisa foram chamadas. Então, é um concurso que é convocado, você estando classificado, você é convocado, diferente de outros concursos, como por exemplo, eu realizei recentemente o concurso da Prefeitura de Teresina, né, 2024, eu fui muito bem colocado, fui o primeiro colocado, fui logo chamado. Mas outros amigos que não ficaram tão bem colocados ainda hoje aguardam o chamamento para o concurso. O concurso vai vencer agora em novembro e ainda não foram chamados. Aqui não. E antes de o concurso estar vencido, a polícia chama e chama com uma certa imediatez, tá? Então, R$ 120, 500 vagas, e esse edital, diferente do outro, tem vagas reservadas especificamente para pessoas negras ou pardas. Então, você que se autodeclara negro ou se autodeclara pardo, já se liga nesse detalhe aí. E o detalhe principal também é que as 365 vagas, diferente de tudo que nós já vimos na Polícia Militar do Piauí, desta vez será ampla concorrência. Então agora nós vamos ver aquela teoria de que se fosse ampla concorrência, as mulheres dominariam de fato as vagas do concurso. Vamos ver agora, que vai ser homem contra mulher, mulher contra um homem, numa disputa direta de vagas, com a diferença aqui só para negros e pardos, mas também dentro dessa negros e pardos serão mulheres negras ou mulheres pardas versus homens negros ou homens pardos disputando vagas diretamente, tá? A única reserva que tem é com relação à raça, mas com relação a sexo não há essa diferenciação. Salário inicial da Polícia Militar do Soldado, R$ 4.896,84. Isso daqui é só o subsídio, tá? É só o subsídio. Nós temos uma previsão de aumento agora para dezembro, quando nós receberemos a nossa última parcela da GDO, gratificação de desempenho operacional. Na prática, é uma gratificação a que todos os policiais fazem jus, né? Uma gratificação para quem desempenha a operacionalidade, mas todo mundo recebe, tá? Então, o que é que nós temos além, eu digo isso por estar na Polícia Militar também. Eu sou sargento, você que não me conhece, comprou o curso agora, eu sou sargento da Polícia Militar do Piauí, primeiro sargento da polícia. Entrei nos quadros da corporação como soldado no ano de 2011, de lá para cá
Fui promovido a cabo, terceiro, segundo e primeiro sargento. Próximo ano, com fé em Deus, se ele permitir, subtenente Bruno, tá? Então, além disso, nós temos, ó, adicional noturno, que vai dar 280 e alguma coisa, é baixo realmente. Auxílio alimentação 330, nós temos uma expectativa que vai para 750, comparando-se ao pessoal da fazenda, né? Já tem essa expectativa de que vai aumentar agora, no início do próximo ano. E GDO, que é a gratificação de desempenho operacional, R$ 400. Então, 4.900 aí, somam-se 300 mais 330 mais 400, façam as contas. Quem trabalha nas unidades operacionais da Polícia Militar, as unidades especializadas, BOP, BEP, RONE, TENIL, BOPAE, Choque, né, Batalhão de Choque, essas unidades que pertencem ao CPE, Comando de Policiamento Especializado, e se o policial for cursado, né, que é o que a gente chama aqui no jargão militar, ou seja, se ele tem algum curso de especialização, como por exemplo, aqui, ó, curso de operações rurais da Polícia Militar do Maranhão, eu tive a satisfação de fazer esse curso lá no BOP da Polícia Militar do Maranhão, que hoje é BEP, né, o COSAL hoje é o BEP, Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, o mesmo BEP que nós temos aqui. Então, o policial que pertence a uma dessas unidades especializadas e tem um curso específico da área, ele ganha mais R$ 1.200. Se ele pertence à unidade e ele tem um estágio, o estágio é como se fosse um curso com uma carga horária menor, né? Então, a carga horária que varia aí até 120 horas. Ele recebe R$ 700. Então, é um incremento bacana. Fora as famosas planejadas. As planejadas são os serviços extras que o policial militar pode tirar durante a sua folga. Ele trabalha de segunda a quinta, 6 horas de serviço, recebendo R$ 150. Ou sexta, sábado, domingo e feriados, recebendo R$ 200. Então, o policial pode tirar até 15 planejadas, né? Pode tirar até 2 planejadas por dia, e aí vai totalizar uma renda extra entre R$ 2.000 e R$ 2.500. E os mais asilados, né? Os mais dispostos, melhor dizendo, chegam a tirar R$ 3.000, né? Se ele conseguir tirar todas as planejadas de R$ 200, ele vai conseguir tirar R$ 3.000. Eu não tiro nenhuma, mas é uma boa opção também. Nós temos, deixa eu passar aqui, nós temos ainda a investidura no cargo. O que é que eu preciso ter para ser investido, ou seja, para ser efetivamente um policial militar do Piauí? Primeiro, ser brasileiro nato ou naturalizado. Ter altura mínima para homem de 1,60 m. Eu tenho 1,67 m, então eu passei tranquilamente. E 1,55 m para mulheres. Então é 1,55 m para mulheres, tá? 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens. Aqui na nossa vizinha, Polícia Militar do Maranhão, é 1,60 m para mulheres e 1,65 m para homens. Ter idade mínima de 18 anos, ou seja, ser maior de idade, e idade máxima de 35 anos. No período da inscrição, meu irmão, a inscrição começa agora no dia 22/6. Digamos que tu tem 34 anos e vai completar 35 anos no dia 23 de junho. Então, se tu fizer a tua inscrição no dia 22/6, não vai ter problema. Vai conseguir fazer tua provinha lá de boa. Então, para quem está com 34 anos aí, tá no último tiro, segunda-feira, na hora que abrir a inscrição, corre lá e faz logo tua inscrição para não ter problema, tá? Possui ilibada conduta pública e privada, isso durante a investigação social, os policiais vão atrás disso para saber como é que é a sua vida pregressa, se tem algum problema, se pertence a alguma facção, algo do tipo. Estar kit com as obrigações eleitorais, votar, pegar o título, teu título de eleitor, teu comprovante de quitação eleitoral de que tu está votando, né? Então, para quem já está com esse problema, já vai no TSE, já regulariza as multas, é baratinho, vai dar R$ 10 aí, é coisa pouca. Estar em dia com o serviço militar, se for do sexo masculino, a tua famosa reservista.
Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar, policial militar. Então o cara agrediu a esposa, né? Já nem deveria prestar o concurso, né? Se o cara é criminoso, nem deveria prestar o concurso, porque aqui nós queremos gente de conduta ilibada, né? Gente de conduta irrepreensível. Mas se ele tiver tido uma condenação criminal, seja ela qual for, ele já não vai ter uma facilidade de entrar, né? Lembrando que é pena privativa de liberdade, ou seja, o cara foi encarcerado. Ter concluído o ensino de graduação superior equivalente reconhecido pelo MEC. Professor, tecnólogo vale? Sim, mas muito cuidado. Corta bem aqui para mim. Muito cuidado, porque há alguns tecnólogos que eu vejo aí, principalmente os tecnólogos ali pro lado de Minas Gerais, uns tecnólogos que tu faz em 6 meses, em 3 meses. Muito cuidado com aqueles cursos sequenciais. O teu curso tecnólogo é válido? É, mas ele tem que ser reconhecido pelo MEC, tá? Então, antes de fazer tua inscrição em algum curso superior, tu já vai lá na coordenação ou no WhatsApp ou algo do tipo e pergunta qual é a portaria de reconhecimento do MEC. Aí ele vai te mandar um documento, aí você comprova lá no site do MEC se realmente tem aquilo ali. Aí tem aquilo, é reconhecido pelo MEC, show de bola, tecnólogo vale para o teu concurso, tá? Ter concluído com aproveitamento do curso de formação de soldados, isso daqui é uma das fases, né? A gente pensa que muita gente pensa que o cara passou na prova objetiva, na prova discursiva, exame médico, TAF, investigação social, e ainda tem o curso de formação de soldado. Lá no curso de formação de soldado, se tu reprovar em 3 disciplinas, pronto, já perdeu o curso. O máximo que você pode reprovar são 2 disciplinas. Então imagina, e tem umas coisas muito interessantes lá durante o curso, olha. Imagina que esse curso de formação ele é muito importante e ele vai definir as tuas próximas promoções. E isso tu tem que te atentar. Então, se tu ficar recruta no curso de formação, tu vai ser recruta pro resto da vida. Tu só vai ter uma chance de recuperar essa tua antiguidade que a gente chama aqui, né? Lá no curso de habilitação de oficial, depois de tu passar por cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aí é que tu vai conseguir ter um pouco de antiguidade lá, se tu fizer um novo curso, né? Aliás, se tu fizer um curso aproveitável, né, com a nota boa, tá? Então, essa conclusão do curso de formação de soldado, ela tem que ser uma conclusão muito boa. E aqui não é mais curso de formação de soldado, é curso de formação policial, tá? Se reservista das Forças Armadas, deverá o candidato ter sido licenciado, no mínimo, no comportamento bom, né? Se o cara serviu lá ao Exército, vamos lá, aquele pessoal, né? A gente recebe muito aqueles ex-guerreiros lá do Exército. Então, ele passou 7, 8 anos, ele engajou durante todo esse tempo. Ele tem que ter saído de lá, no mínimo, no comportamento bom. Tá? Imagina o cara foi expulso lá porque isso aconteceu muito comigo lá em Picos, de apreender em algumas situações militares com droga, né? Então, a gente aprendia as drogas e do exército. Aprendia a droga, chamava o superior dele, ele já saía dali preso e saía num comportamento mal. E aí já era polícia militar, já era outros concursos, né? Ser portador de carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir que lhe permita conduzir veículo automotor classificado no mínimo na carteira AB, ou seja, carro e moto, que deverá ser entregue durante a matrícula no curso de formação de praça. Meu irmão, isso aqui é uma coisa, não sei nem porquê que a Polícia Militar coloca dessa forma, porque são vários e vários os casos em que os tribunais superiores entendem que os documentos comprobatórios só devem ser exigidos no ato da nomeação, ou seja, o curso superior, a graduação, né, do curso superior, a CNH, ela só deve ser exigida lá quando você for ser nomeado, ou seja, depois de passar por todo o curso de formação. Mas cara, a facilidade de tirar uma carteira hoje está muito grande, né? Então, fez ali a prova, saiu o nome aprovado, meu irmão, já vai logo atrás dessa tua carteira, caso você não tenha, né? Ou às vezes a pessoa só tem carteira A ou só tem carteira B, faz a inclusão e te livra de problema, Pega o bizu, tá?
Então, esses daqui são os requisitos, né, para você investir no cargo. Documentos necessários para a investidura: CNH, certidão de nascimento ou casamento, caso você, obviamente, seja casado, CPF, PIS/PASEP, título de eleitor, prova de quitação das obrigações eleitorais. E aí, meu irmão, vai ter uma caralhada de declaração que você vai ter que apresentar lá no ato da sua matrícula, né? Essas declarações, a maior parte delas você consegue na internet. Outras você tem que ir presencialmente em alguns órgãos, mas isso aí é tranquilo. Quando você passar, procura a gente que vamos te dar o direcionamento, você vai certinho para os seus lugares, tá? Inscrições. Inscrições para candidatos negros e pardos. Você que vai se candidatar a essa situação de negro ou pardo, muito cuidado, se liga nessa situação, lê direitinho as regras da FCC, porque serão reservados aos candidatos negros, pardos ou pardos, né, 25% das vagas existentes e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso. Caso a aplicação do percentual estabelecido no caput resulte em número fracionado, ou seja, na divisão lá iam ficar 42 vagas e meia. E não existe meio negro, né? Não existe meio branco. Este será levado para o primeiro número subsequente. Então, se são 42 vagas e meia, serão reservadas 43 vagas para negros. Para entender, né? Para concorrer às vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Então, preste atenção. Na segunda-feira, você vai fazer sua inscrição. Preste atenção, porque caso você seja negro, se autodeclare negro e queira concorrer às vagas de negro, você vai ter que optar lá no ato da sua inscrição por concorrer a essas vagas. Normalmente vai ter um botãozinho lá que você vai clicar e vai dizer: desejo concorrer às vagas destinadas às pessoas negras, tal, tal, tal. Então, muito cuidado, porque às vezes o cara: eu sou negro, eu quero concorrer às vagas de negro, mas não coloca no ato da inscrição essa opção, tá? E às vezes essa parte ela fica separada, então muito cuidado com essa parte aí, tá? Presumição, ou seja, serão presumidas verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal, na hipótese de constatação de declaração falsa. O que ele está querendo dizer? O cara se declarou negro, mas é brancão, ó. Branco dos olhos azuis. Aí ele quer só concorrer às vagas. Vai ter uma prova de heteroidentificação, meu irmão. Não é só dizer assim: eu sou negro, não. Eu me acho negro porque a minha tataravó era negra. Não, tem os critérios objetivos adotados pela banca FCC. Constatada a falsidade da declaração, aqui se refere o item 5.4, o item logo acima, será o candidato eliminado. Então, muito cuidado. Alguns concursos, você se declara negro e caso você não seja enquadrado nos critérios raciais da banca, você concorre às vagas de ampla concorrência. Então, você sai das vagas de negro e volta para as vagas de ampla concorrência. Você não é eliminado do concurso, só que você vai concorrer com as notas maiores, em tese. Aqui não. Se você se declara negro e a banca, por critérios dela lá, disser que você não é negro, você está eliminado do concurso. Você pode até recorrer, entrar com advogado, mas inicialmente você está eliminado do concurso. Aí é mais trabalhoso, você vai conseguir uma liminar, essa liminar pode ser derrubada a qualquer momento, então muito cuidado com essa parte, tá? Fora a possibilidade de responder um processo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Do concurso, das disciplinas, nós temos duas matérias. Preste atenção, tu tem que saber o que é matéria e tu tem que saber o que é disciplina. Nós temos duas matérias, a matéria de conhecimento básico e a matéria de conhecimento específico, totalizando 40 questões. 40 questões. Então, essa primeira parte aqui, tem 20 questões. Essa segunda parte também tem 20 questões. Então, qual é a diferença? É que nessa primeira parte, a parte de conhecimento básicos, cada questão vale 1 ponto. Nessa segunda parte,
cada questão vale 2 pontos. Ou seja, no final, a prova vai valer 60 pontos. Você tem que tirar 50% do conhecimento básico, ou seja, somado português, raciocínio, informática, conhecimentos gerais e regionais, você tem que tirar no mínimo 10 pontos. No mínimo 10 pontos, né? E somado aqui legislação da PM e noções de direito, no mínimo você tem que fazer 20 pontos, tá? No mínimo você tem que fazer 20 pontos. Se você fizer só isso, automaticamente você já está eliminado. Nem não tem choro e nem vela. As provas, elas serão realizadas exclusivamente em Teresina, na capital, no dia 23 de agosto. Detalhe, dia 22 é meu aniversário, tá? Então, dia 23 de agosto é a prova da PM do Piauí. Nós temos aí basicamente 2 meses entre a abertura das inscrições, no dia 22, até a realização da prova, no dia 23, tá? Então, ó, passarão, fez a prova objetiva e a prova discursiva. Fez a prova objetiva, serão corrigidas 1.500 provas para o cargo de soldado. Porque aqui nós vamos ter o cargo de capelão também, né? O capelão só é uma vaga. Eu não estou falando dessa parte aqui porque nosso curso é mais voltado para a parte de soldado. Então, ó, dessas 1.500 vagas, dessas 1.500 redações, nós teremos mais 500 redações para o cargo, ou para negros. Então, serão corrigidas quantas redações? 2.000 redações. 1.500 redações, ampla concorrência, e 500 redações, que é exatamente 25% para a cota negro ou pardo, tá? Pardo ou preto. Então, 2.000 redações serão corrigidas. Aí vamos lá. O que é que você tem que ter nessa redação? Ó, a redação discursiva. O candidato deve produzir um texto, olha só, dissertativo argumentativo. Então você já sabe qual é a tipologia textual que você vai ter que reproduzir lá na hora da sua prova. É uma redação que vai te dar um tema. Você vai ter que discorrer sobre esse tema, você vai ter que se posicionar contrário ou a favor a esse tema, e você tem que convencer o seu leitor. Ou seja, argumentar é convencer, tá? Persuadir alguém de algo. Texto dissertativo argumentativo autoral, coeso e coerente, empregando a norma padrão da língua portuguesa, a partir de proposta única sobre assunto de interesse geral, não necessariamente atrelado ao conteúdo programático de conhecimentos específicos. Ou seja, não necessariamente vai ser um tema que verse sobre segurança pública, né? Não necessariamente. Em tese, ele é mais voltado para essa área, mas não obrigatoriamente será. Prova discursiva tem o objetivo de avaliar a habilidade argumentativa do candidato na produção de um texto autoral a partir da mobilização de argumentos relevantes. O que é que nós podemos encontrar nessa prova? Essa prova vai valer 10 pontos. 10 pontos. Desses 10 pontos, nós teremos 7 pontos que serão atribuídos à parte do tema. Ou seja, o seu desenvolvimento do tema que lhe foi apresentado. Então, 2 pontos, recorte temático. Avalia-se a consistência do recorte temático. Ela vai te dar um texto motivacional para você discorrer acerca de um tema. Então, você vai ter que fazer um recorte sobre o que você vai falar, né? Então, tem muito cuidado. A professora Priscila vai fazer os ajustes na plataforma para se voltar diretamente para essa parte da FCC, porque ela tem uma cobrança bem específica. Avalia-se a apresentação de projeto de texto claro e coerente na produção de um texto autoral. A nota será prejudicada em todos os critérios caso ocorra abordagem tangencial. Então, o tema é educação. Aí o cara começa a falar sobre escola cívico-militar, ele começa a falar sobre identificação de gênero, ou seja, ele tangencia, ou seja, ele sai um pouco do foco central, tá? Do tema proposto ou abordagem diluída em meio ao desenvolvimento de outro problema. Às vezes acontece muito isso. Eu faço muita correção e faço muitos recursos, e o candidato, às vezes, ele tangencia bastante.
né? Ele não sai totalmente do tema, mas ele deixa de falar algo que seria importante e vai para um subtema, vamos assim dizer, tá? O texto pode ser prejudicado caso se detenha predominantemente na citação de autores consagrados e produções culturais. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Interpretação crítica, 2 pontos. Avalia-se a interpretação crítica dos textos de apoio no cumprimento do recorte temático. Será penalizado o desenvolvimento em que se observe predomínio da paráfrase, ou seja, aquelas repetições, aquelas frases prontas que a gente só adequa, ou compreensão superficial. Progressão textual, avaliam-se aspectos relacionados às características típicas do texto dissertativo argumentativo. Isso aqui acontece muito. O texto dissertativo argumentativo ele é caracterizado pela, pela, pelo uso de argumentos que convençam o meu leitor acerca do meu ponto de vista. E aí o que acontece muito é o candidato, ao invés de fazer a produção de um texto dissertativo argumentativo, ele começa a utilizar um texto mais expositivo, começa a colocar só informações, conceitos, dados e nada de argumento para me convencer o leitor, tá? Avalie-se o desenvolvimento estratégico da introdução com exposição das ideias a serem abordadas na redação. Avanço das ideias aqui que seria o desenvolvimento e a conclusão necessariamente deve estar relacionada aos argumentos apresentados ao longo do texto, sem se reduzir à proposta de solução desarticulada da discussão desenvolvida. Lá na conclusão você tem que resolver. Você tem uma redação estruturada entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você vai mostrar as problemáticas que você encontra acerca daquele tema. No desenvolvimento você vai, obviamente, desenvolvê-los. E lá na conclusão você tem que resolver aqueles problemas que você introduziu e desenvolveu. Então não adianta você colocar o problema, desenvolver o problema e não ter uma proposta de conclusão, uma proposta de intervenção razoável para resolver aquele problema. Razoável ou superficial. Cabe ao Estado promover a igualdade. Sim, mas de que forma? Tá? Então, tudo isso aqui você vai ver lá com a professora Priscila e comigo também. Domínio da norma padrão, valendo 3 pontos. Então, aqui, meu irmão, é a parte da gramática propriamente dita, né? Então, entra a parte de acentuação gráfica, coesão textual, ortografia, pontuação, morfossintaxe, concordância verbal, a gramática de uma forma geral, que é a minha parte dentro desse curso. Então, só na aula na parte de língua portuguesa, hoje nós temos mais de 35 aulas. E aí nós vamos adicionar mais e mais aulas de resolução de questões da banca FCC para que você chegue lá na hora da sua prova, ó, 100%, tá? Como é que eu faço para zerar a minha prova de redação, ou melhor dizendo, como é que eu faço para não zerá-la? Pronto, será atribuído zero à nota. Fugir ao tema proposto. Então, você vai falar sobre educação e aí é para você falar sobre educação e você começa a falar aqui de evasão de segurança pública. Pronto, fugiu ao tema, tá? É para falar sobre educação e começa a falar de gênero, começa a falar de cultura woke ou algo do tipo. Fugir à modalidade do texto solicitado, ou seja, é tipologia argumentativa. O cara está utilizando uma tipologia expositiva. Fugiu da tipologia. Apresentar sobre forma não articulada verbalmente, desenho, número, palavra, que é a loucura mesmo. Tem gente que acontece isso aqui. Ou então em forma de poema. Né? O cara escreve em forma de poema, fazendo rima. Não é essa a ideia. Apresentar formas propositais e explícitas de anulação, como impropérios e trechos jocosos ou predominância de rasura. Por assinada fora do local apropriado. Meu irmão, lá na prova vai ter um localzinho lá com o teu nome, e o nome é assim, ó, assinatura. Então você vai assinar lá. Nada de colocar nem nada. Lá na hora da sua redação, na parte do rascunho, você pode escrever qualquer coisa. Ali no rascunho, Na folha oficial, é lá nas 4 linhas. Nas 4 linhas que você vai escrever. E fora dela, nada, exceto a sua assinatura. Tá bom? Fora dela, somente a sua assinatura. Apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilita a identificação do candidato. Imagina que você tem um irmão ou um parente ou um amigo que vai corrigir as redações da PM Piauí. Aí você vai dizer assim, meu irmão, se liga,
Se lá na minha prova, se tu estiver corrigindo as provas e você observar que tem uma prova com uma estrelazinha bem no canto superior direito, ou um coraçãozinho lá no canto inferior esquerdo, é a minha prova. Então tu já dá uma nota máxima aí. Já tá eliminado, filhão. Se acontecer isso aí, você já tá eliminado, tá? Apresentar predominantemente letra ilegível ou incompreensível. Eu já vi absurdos na correção, porque eu faço muito recurso para redação, né? E no ano passado, no último concurso, melhor dizendo, eu peguei muitas redações e dentro para fazer recurso, e dentre elas havia uma redação que tinha tirado, que são 2 avaliadores, pelo menos no NUCEP, eu não sei como é que vai ser aqui, mas normalmente é assim também. São 2 avaliadores. Aí soma a nota dos 2 avaliadores e tira a média. Então vamos dizer que você, um avaliador te deu 18 pontos e o outro te deu 10, te deu 8 pontos e o outro te deu 10. Soma 8 mais 10 dá 18. Então tua nota vai ser qual? 9, tá? Porque aqui só são 10 pontos. No CEP é que são 20. Eu peguei do NUCEP um recurso no qual a moça tinha tirado 19 pontos em um, ou seja, quase nota máxima, a nota máxima era 20, e na outra tinha tirado 0, exatamente, 0. E o avaliador simplesmente disse que a letra era ilegível, ele não conseguia ler, só colocou isso. E aí a gente conseguiu argumentar porque se o outro conseguiu, como é que ele não conseguiu? E a redação realmente estava boa, mas a letra da mulher era coisa tirar do sério, viu? Então, se você tem uma letrazinha aí ruim, já começa a trabalhar isso. Compra um caderninho de caligrafia e vai para cima, viu? Aqui é um concurso, é para a vida toda. O que mais? Apresentar até 7 linhas escritas. Então, ó, lá na frente vai te mostrar que são no mínimo 20 linhas escritas. 20 linhas escritas. Você pode ter no mínimo 20 e no máximo 30. Se tiver 19,5, eliminado, tá? Se tiver 30 linhas aí, mas não deu para escrever, eu coloquei 31 assim lá embaixo, eliminado também, tá? Apresentar texto idêntico ao produzido por outro candidato ou no qual se identifique cópia. É até difícil, mas vai que tem um cara olhando pro teu texto bem aqui e fica assim, rapaz, a prova desse bicho aqui, a redação desse bicho aqui tá boa. Aí fica só aqui, ó, copiando ou o trecho ou o texto todo, tá? Não atender aos requisitos definidos na grade de correção, não atender aos critérios dispostos no artigo tal, tal, tal. Aí, ó, o que mais? Na prova discursiva, redação deverá ser rigorosamente observado o limite de 20 a 30 linhas. Eu já até falei sobre isso, tá bom? Considerar-se-á classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6. Então, ó, você tem que tirar no mínimo 6, você tem que escrever no mínimo 20 linhas, você não pode fugir do tema, você não pode fugir da tipologia textual, você não pode rasurar, você não pode identificar ou deixar fazer qualquer tipo de identificação que vá facilmente identificar você, ou dificilmente, né? No último concurso eu tive uma situação, não foi nem eu, uma pessoa que teve a sua prova anulada porque o fiscal, olha só o detalhe da coisa, tá até justiça isso. O fiscal da prova disse para a pessoa escrever o número da sua inscrição na sua prova. E todas as pessoas que estavam naquela sala fizeram isso, colocaram o número da inscrição. O que foi que eles fizeram? Identificaram a redação. E todos eles foram reprovados. De cara, a prova nem foi corrigida, a redação nem foi corrigida. Então, muito cuidado com isso daqui, tá? Não identifique se o fiscal disser uma loucura dessa, você não caia nessa, porque ele está desinformado. Então, você pensa, não, pois leia bem o edital e você vai visualizar que isso não é possível, isso é errado, eu não vou me prejudicar por causa de você, tá? Aí, ó, lembra que eram 2.000 vagas? Não eram 2.000 vagas da prova objetiva para a correção? Pronto, na correção, da correção para a saúde, aí, ó, da saúde já vai só 1.500 pessoas. Já vão só 1.500 pessoas, ó. Já vão eliminar ali um bocado na prova da redação. O restante já fica para trás, ó. Para fim de reserva de vagas,
Não é nessa parte aqui não. Mas aí os 500 já beberam água, tá? Aí nós vamos para o teste de aptidão física. Lembra que eram 2.000 na redação, são 1.000 vagas, né? Na redação vai 2.000. Da redação para o exame médico já fica só 1.500, né? Aí vem para o teste de aptidão física. No teste de aptidão física nós teremos teste de abdominal para o público feminino e masculino, flexão e extensão na barra fixa para o homem, e flexão e extensão dos cotovelos para as mulheres, 6 apoios. Teste de corrida, 12 minutos, e teste de natação, que é o terror. Eu tenho uma indicação muito boa lá no Batalhão Rony, professor Aurínio já está pegando alunos. Para você que é zerado na natação, já corre atrás, porque eu te digo uma coisa, a prova é em agosto. Esse resultado, o TAF é em fevereiro, mas se você deixar para treinar só lá quando sair o resultado da prova, não vai dar tempo e você vai perder a sua vaga. Garanto que você perde a sua vaga. Em 4 meses você dificilmente vai conseguir, a não ser que você seja muito focado. Então, o ideal é você começar ontem, né? Era você ter começado ontem, esse seria o ideal. Mas, começa a se preparar com relação ao teste, à natação. E natação é um exercício excelente. Então, por mais que você não passe, mas você não perdeu nada aprendendo a nadar, tá? Então, abdominal para homem, 35 abdominais, para mulheres, 30 abdominais. O abdominal é o supraumbilical, é aquele que a pessoa fica pisando no seu pé, você fica com seu joelho flexionado, com a mão aqui, aí você vai fazer, o seu cotovelo vai triscar no seu joelho, tá? No seu joelho, e aí você vai contabilizar uma repetição. Cada repetição, cada triscada do cotovelo no joelho, contabiliza uma flexão, tá? Teste de barra fixa, pode ser a pegada pronada ou supinada. 3 repetições para homem. Moleza, moleza. Aqui dá para fazer até só com uma mão. Só observar o correto exercício, né? Correto, como é que faz de forma correta. Tem que passar o queixo, tem que flexionar totalmente o braço e aí sim vai contabilizar uma repetição. Aqui é a extensão de cotovelo para mulheres. São 6 apoios, né? Braço, joelho e a ponta dos pés lá. Então, são 6 apoios. Então, moleza aqui, 19 aqui, moleza, dá para fazer 100 aí, brincando. Corrida de 12 minutos, 2.400 metros para homens, 2.000 metros para mulheres. Isso aqui vai totalizar lá na pista normalmente é lá na pista da UESP. 6 voltas para homem, 4 voltas, 5 voltas para mulheres, tá? A pista lá normalmente tem 400 metros. Natação, que é o terror aí, ó, 50 metros. Bateu, voltou, 60 segundos para homens, 70 segundos para mulheres. No meu auge de forma física, eu fiz 38 segundos. Então, é moleza, dá para fazer tranquilamente, tá? Do TAF, meu irmão, para a investigação social, ó, aí é depois da investigação social. Só 1.000 vagas. Aí já vão, os demais já ficaram, já beberam água aí, os demais já, depois da investigação social, tá? Já vão só as 1.000 pessoas habilitadas, tá? 1.000 pessoas habilitadas. Aí nós vamos para a parte do conhecimento, conteúdo programático, melhor dizendo. Lembra que eu falei que são 2 matérias, conhecimentos básicos e conhecimento específico. Conhecimento básico, língua portuguesa. Essa parte aqui a gente vai trabalhar lá dentro da nossa disciplina. Raciocínio lógico e matemática. São 3 questões, salvo engano. Noções de informática que não tinha no edital passado e nesse edital voltou a cobrar. Você vê um conteúdo grande assim, mas observe, ó, é porque ele discrimina cada um dos conteúdos, ó, noções de hardware, periférico, CPU, memórias, dispositivo de entrada e saída, todos fazem parte de hardware. Aí, ó, Microsoft Windows, versão 10, conceito de parte, diretório, arquivo, atalho, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, tudo isso faz parte de Microsoft Windows. Então, basicamente, nós temos noções de hardware, Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e a parte de
internet. Então, basicamente são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conteúdos para 3 questões. 6 conteúdos para 3 questões, tá? Conhecimentos gerais e conhecimentos regionais, isso aqui é obrigatório em todos os concursos do APM, ou todos os concursos do Piauí, tá? Do Executivo do Piauí. Aí vamos para a parte do específico, conhecimentos específicos, a parte de legislação da PM e a parte de direito. Então aqui nós temos basicamente o Ctrl+C, Ctrl+V do nosso edital passado com as atualizações que foram acontecendo, né? Constituição Federal, Lei e Organização Básica da PM Piauí, Estatuto dos Policiais Militares, Código de Ética. Esse Código de Ética, nós temos 23 aulas no nosso curso. 23 aulas ministrando detalhe por detalhe, artigo por artigo. O coronel Jorge Lima, que é o professor dessa disciplina, dessecou, né? Ele detalhou cada um dos artigos, então não vai faltar conteúdo para você de legislação da PM Piauí. Esse Código de Ética, ele incorporou conselho de disciplina, conselho de justificação e incorporou os processos e procedimentos da Polícia Militar do Piauí. Então, inquérito técnico, sindicância, IPM, todos foram incorporados dentro dessa parte. Para você que pode pensar assim, professor, o RDPM, conselho de disciplina, conselho de justificação, que foram conselho de disciplina que foi cobrado no cargo de soldado da prova passada. Esse ano não vai ser cobrado? Até vai, meu irmão, mas só que o conselho de disciplina, ele foi incorporado dentro do Código de Ética, tá? Então, ele saiu de uma legislação à parte e foi incorporado dentro do Código de Ética. Aí nós vamos ter Código de Vencimento, Lei de Promoção de Praça e o Regulamento de Promoção, o Decreto 667, né, que reorganiza as polícias e os bombeiros, a Lei Federal, a Lei Orgânica Nacional, que é uma lei recente, que regula a atuação da polícia, né? E o regulamento das polícias e corpos de bombeiro, o R200. Então, basicamente está a mesma coisa, só que, como eu disse, aquelas outras legislações, código de disciplina, conselho de disciplina, elas foram incorporadas dentro do Código de Ética. Então, ele incorporou o conselho de disciplina, regulamento disciplinar, que era o RDPM, conselho de justificação, a parte de processos e procedimentos, todos estão dentro dele. É uma legislação muito extensa, tá? Muito extensa. E a parte de noções de direito, com constitucional do Estado e federal, direito penal, legislação especial e voltou a parte de noções de direito administrativo, além também da parte de... Vou ver se está aqui, não coloquei aqui, mas tem também a parte de direitos humanos, tá? A parte de direitos humanos que também foi adicionada e que não foi cobrada no concurso passado. Então, meus irmãos, aqui é o edital todo detalhado para você, as principais partes, tá? Para você que já adquiriu o nosso curso, nós estamos passando pelo processo de atualização, verificando conteúdo por conteúdo, disciplina por disciplina, aquele conteúdo que foi retirado, por exemplo. A lei de tortura, ela foi retirada. Então, a gente já havia gravado, o professor já havia colocado essas aulas e a gente já retirou. E nós vamos adicionar as aulas que ainda não estão na plataforma. Além disso, nós vamos deixar aqui embaixo, na sua área de aluno, um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, o grupo de WhatsApp exclusivo para os alunos do curso, tá? Então, não deixe de entrar, porque lá nós vamos colocar a programação das aulas ao vivo que nós vamos fazer semanalmente, os eventos que nós vamos fazer e tudo pensando na sua aprovação, tá? Então, vamos assistir agora ao Jogo do Brasil. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Valeu!